12º Brazilian Film Festival em Nova York. Eu estou aqui com a cineasta Malu Di Martino, que é uma das curadoras do festival esse ano. Malu, você estava me falando antes que ficou emocionada quando apresentou aqui Mulheres do Brasil nesse complexo de cinema aqui em Tribeca. E a gente cineasta sabe o quanto é difícil, né, estar em festivais, estar exibindo para o público e compartilhando com o público os nossos projetos. Mas eu queria que você falasse com as suas palavras sobre essa emoção de ter exibido aqui Mulheres do Brasil. Eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha estudado aqui e já conhecia, lógico, o teatro vinha muito aqui quando era estudante. Tem uma mítica, né, que é esse festival de Tribeca, que é o próprio festival de Tribeca, que é muito importante. E aí, primeira vez que eu vim e que eu vi uma fila para ver o filme meu, depois de muitos anos, né, porque eu estudei aqui, eu era menina, era garota, né, bem no começo da minha carreira. Então foi muito emocionante, de fato. Aliás, eu sempre me emociono quando eu venho aqui. Hoje eu me emocionei, ontem eu me emocionei, eu me emociono sempre, mas a primeira vez é inesquecível, né? Foi quando eu trouxe meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, que foi Mulheres do Brasil. Malu, você fala em emoção e hoje é um dia de muita emoção, né? A família do nosso grande poeta está aí. E eu estava acompanhando elas na sala de cinema, elas estavam com lágrimas, né, nos olhos. E a emoção de estar fazendo essa homenagem a Vinícius, e você como curadora, como é que foi isso na mesa quando foi discutido fazer essa homenagem a Vinícius? Vocês, a curadoria, os organizadores do festival, trazer Vinícius, ressuscitar Vinícius aqui em Nova York? Bom, isso foi uma proposta inicial da Infinito, que resolveu homenagear esse ano Vinícius por conta do ano comemorativo. É claro que a curadoria ficou felicíssima com essa possibilidade, porque, bom, primeiro porque tem esse filme do Miguel Farias, que acabou de passar, que é o Vinícius, o documentário sobre o Vinícius, que é lindo, é um filme lindo, que todos nós gostamos muito, admiramos muito, é um cineasta que nós gostamos muito e admiramos muito, que é o Miguel Farias Júnior. E homenagear o Vinícius em Nova York e nos outros festivais, quer dizer, fora do Brasil, um cara que era um cara do mundo, né? O Vinícius era um cidadão do mundo, um diplomata, um homem que tinha uma cabeça muito aberta para isso tudo. Como eu estava falando antes, por acaso aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte: quando eu apresentei o Mulheres do Brasil aqui, foi o ano em que eles homenagearam o Tom Jobim. E passou um filme feito pela mulher dele, a Ana Lontra, lá na ONU, no auditório da ONU. Então, essas homenagens... Casa de Tom, se eu não me engano, uma coisa assim. Uma coisa assim. Eu não me lembro o nome do filme, mas me lembro que foi também uma sessão muito emocionante, porque a Ana estava aqui, o filho dele estava aqui, e foi uma grande sessão na ONU e tal, uma coisa muito bonita. Então, eu acho o seguinte, eu acho que homenagear os nossos grandes artistas é uma grande ideia que a Infinito teve e vem fazendo isso todos os anos. Esse ano, o Vinícius, acompanhado desses filmes todos que eles estão trazendo, né? O Orfeu, enfim, todos os filmes que têm uma relação com as histórias e com as poesias ou com as músicas do Vinícius, eu acho super bacana. A curadoria não teve nenhuma opinião nenhuma ingerência, na verdade, opinião não, sobre os filmes que viriam sobre o Vinícius, por conta dessa amostra do Vinícius. Nós escolhemos os filmes para a amostra competitiva, que não é o caso dos filmes do Vinícius, que estão dentro de uma amostra de homenagem. Mas, de qualquer forma, a proposta foi aceita com maior felicidade por todos nós, porque sabemos a importância que ele tem e o reconhecimento que ele tem fora do Brasil. Malu, como que um curador escolhe um filme para sair do Brasil e vir representar não só o cinema brasileiro, mas como também a nossa arte, nossa cultura, a nossa identidade cinematográfica? Como vocês chegam à conclusão, esse serve, não, esse não é legal, não, esse merece? Como é que é essa decisão? Essa é uma grande pergunta, porque eu vou te dizer o seguinte: esse ano foi muito difícil. Tivemos muitos filmes inscritos e, de fato, o cinema brasileiro vem crescendo muito nos últimos anos, e o cinema autoral, além do cinema comercial, também vem crescendo.
E a gente teve aí um número muito grande de inscrições de filmes que vieram para tentar esse lugar no festival. Claro que para todo e qualquer cineasta é um prazer e é uma honra passar um filme em qualquer lugar, sobretudo fora do Brasil. A gente espera isso, a gente quer que todo mundo veja os filmes. Se a gente tiver um público estrangeiro vendo o filme, é uma felicidade. É talvez o nosso grande objetivo. Fazer com que mais pessoas vejam os nossos filmes. Então, o que aconteceu? A gente teve muita gente, muitos filmes muito bons. Então, o que nós tentamos fazer foi pensar com a cabeça do espectador. Pensar com a cabeça do espectador de Nova York. Pensar com a cabeça do espectador de Miami. Pensar com a cabeça do espectador da Argentina e do Uruguai. Pensar com a cabeça do espectador de Londres. Por quê? Porque, na verdade, há pequenas diferenças entre um público e outro. E nós tentamos fazer seleções que tivessem o máximo de a ver com esse público. Eu me sinto privilegiada nesse sentido porque eu conheci todos esses festivais, eu ganhei o festival, meu filme ganhou o Festival de Londres no ano passado, eu já participei de todos eles. Então eu conheço minimamente o público. Então a tentativa foi fazer com que os filmes se relacionassem com esse público. Essa foi a química, essa foi a tentativa e eu acho que nós conseguimos. Malu, qual é o futuro do cinema brasileiro? Você como cineasta, como produtora, como curadora, como uma geração privilegiada de a gente estar podendo fazer cinema digital hoje, eu acho um privilégio, né? A gente estava falando ainda há pouco sobre o peso de uma câmera, as latas de cinema caríssimas, as revelações e toda essa indústria que está por trás disso tudo, mas hoje a gente pode dizer que a gente é privilegiado, né? O cinema está para todos e todos estão para o cinema também. Mas uma pergunta bem assim emblemática, qual é o futuro do cinema no Brasil? O que a indústria do cinema hoje está precisando ou almeja querer? Bom, essa coisa do cinema digital, como você estava aqui citando, ela é muito importante, porque ela dá a chance de muitas pessoas fazerem filmes. Ao mesmo tempo, ela vai selecionar, porque o que acontece? Quando qualquer um pode fazer um filme, você vai ter uma quantidade de coisas boas e coisas ruins, e o público vai poder formar, né, formar uma opinião sobre o que ele acha bom e o que ele acha ruim. Quer dizer, quanto maior oferta, você tem condições de aprimorar a audiência, o pensamento, o gosto da audiência, ou a curiosidade da audiência. O cinema brasileiro, ele está crescendo, como eu estava falando antes, muito. Nesse momento, a gente tem dois segmentos muito claros. O cinema comercial, que está crescendo muito porque existe uma demanda muito grande, existe público para isso, que é um cinema comercial, em geral comédias, etc. e tal. E é o cinema autoral, que também está crescendo muito. Está crescendo e crescendo de uma maneira linda, que é crescendo pensando no público. Porque crescer, o cinema autoral, ele por vezes, não é sempre, não estou generalizando, às vezes ele está mais preocupado com pequenos grupos ou com pequenas experiências artísticas. Mas nesse momento, o próprio cinema autoral está preocupado com a audiência, com o público. Então, o crescimento é total, é para todos os lados, né? A gente está vendo o público crescer muito no Brasil, filmes batendo aí 2, 3 milhões de espectadores, filmes que não são comédias, que são um pouco mais difíceis de atrair público, também crescendo muitíssimo. Nós tivemos aí um filme agora, Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é um filme de temática homossexual, que passou em Berlim, por exemplo, que é um filme independente. Não. Esse é o Praia do Futuro. Não, esse é de um cara de São Paulo, infelizmente eu esqueci o nome dele porque eu sou péssima para nome. Mas ele está fazendo festivais no exterior direto. Ele fez mais de 200 mil espectadores para um filme independente, é muita coisa. Nós temos nesse momento agora, hoje, em Nova York, passando Helena, que é um documentário também muitíssimo importante da Petra Costa, que está fazendo uma carreira internacional espetacular.
que teve uma crítica maravilhosa na Variety. Enfim, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos, ou seja, o documentário está crescendo, o filme autoral está crescendo e o filme para público, o filme comercial também. Isso é que é o grande barato. Todo mundo precisa crescer. Bom, gente, depois desse bate-papo gostoso aqui com a cineasta e curadora Malu de Martinho, eu tenho que te agradecer pela sua entrevista e me senti feliz, eu me sinto feliz e honrado de entrevistar você, Malu, que fez Mulheres do Brasil, como a gente estava falando antes, que a minha amiga Antônia Gama trabalhou junto com a Marta Luz na edição, e tenho também uma história ali por trás como observador, né, e você como curadora desse maravilhoso festival, né, desses maravilhosos festivais que a gente não pode falar aqui só nesse, é um circuito, é uma coisa muito maior, né? Que legal, que bom que a gente está levando o nome do Brasil com qualidade, com arte, com respeito, através da nossa cinematografia. Obrigado. Eu que agradeço muito, porque tudo que a gente pode fazer para divulgar o cinema brasileiro e o Circuito Infinito, que é um circuito que realmente é sério e que trabalha com isso já há muitos anos, já está aí, bom, na 12ª edição aqui, agora Miami, eu acho que é a 18ª ou 17ª, eu não tenho certeza, mas enfim, já são muitos anos, elas têm muita experiência, elas sabem o que elas estão fazendo e nós estamos aqui para prestigiá-las sempre. Obrigada. Obrigado a você, um beijo.